Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Hoje eu vou fazer uma análise, um comentário de um vídeo de um colega, né? E o vídeo se chama Como a Dominância Implode o Vínculo, do Emanuel Aragão. É o vídeo que eu estou aproveitando a capa dele, inclusive, né? E depois eu vou passar o vídeo para ele, né? E comunicar que eu usei o vídeo dele como referência, até para ele poder, qualquer coisa, apontar qualquer coisa na minha interpretação do que ele falou, né? E, tipo, se tiver alguma correção, alguma coisa a fazer, né? Ele me deu um toque. Antes de eu comentar o vídeo, eu quero apontar logo de cara, porque vai ficar um pouquinho deslocado do foco, mas ele cita no vídeo dele, e é uma coisa da psicanálise que é todo mundo fica enrolado quando fala desses dois termos, que é ego ideal e ideal do ego. Dentro da psicanálise há uma certa indefinição, uma falta de precisão do que é ideal do ego e do que é ego ideal. Tá ok? Então, aqui na teoria da gangorra, na fórmula da mente, para mim, eu vejo isso de uma forma bem clara, bem simples, sem problema nenhum. Então eu vou jogar essa minha interpretação para vocês perceberem a diferença de você lidar com um conceito só no blá 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 no teórico e quando você tem uma fórmula. Eu sinto e advogo que uma fórmula facilita a vida por causa disso, porque você consegue uma maior precisão, tá ok? Então eu vou primeiro definir para vocês a visão na teoria da gangorra do que seria o ideal do ego e ego ideal, tá? Então, ó, vamos vendo aqui, ó, na fórmula da mente, certo? Quem não está acompanhando o canal ainda, eu recomendo que vejam os dois vídeos, tá? Os dois vídeos iniciais que eu estou explicando essa fórmula, tá? Por que essa é a fórmula da mente, por que ela é assim, tá ok? Para a pessoa que está vendo agora o vídeo sem ter visto o anterior, vai ficar um pouco perdido. E eu não posso voltar a falar tudo isso, senão o vídeo fica muito longo. Então vamos aí. Ideal do ego, o que seria o ideal do ego? Ideal do ego é de acordo com a posição do ego, olha. Na relação R2, a posição do ego aqui é uma posição de inferioridade perante o objeto. Tá? O objeto aqui, ó, na mente, tudo é objeto, menos o ego. Então, na nossa mente, nós somos um ser e o resto é tudo objeto. Objeto aqui é o quê? Pessoas, animais, pensamento, sentimento, tudo é considerado objeto. Porque a mente, ela tem que alocar, ela tem que, tipo, catalogar, né? O material que ela tem, né, para poder se definir, né, e tomar alguma posição perante a realidade e por sentimentos, tá ok? Então, ó, o ego aqui nessa posição, ele está numa posição de inferioridade, né, de carência, e o objeto aqui, ele está na posição de que ele é o que falta ao ego. Tá? Então o ego olha de baixo para cima e fala, olha, eu quero isso, eu desejo isso, eu quero ser isso, né? Tudo que me falta é isso. Então ele tem esse desejo por essa posição do objeto. Ele queria não estar aqui e queria estar aqui na condição do objeto. Então isso é ideal do ego. O ideal do ego é sair daqui e vir para cá. Então aqui é um momento que ele está olhando de baixo e olhando de cima e falando, olha, eu estou aqui, mas o que eu queria era isso aqui. O meu ideal de ego é sair daqui e vir para cá. Esse é o ideal do ego. Tá? Aí vamos pular agora para o ego ideal. O ego ideal é aqui na R4. Ó. Olha a diferença, olha onde está o ego. O ego está agora na posição de superioridade, de dominância. Ele está na posição de dominância e o objeto agora aqui é o dominado. Então aqui ele tem poder, ele tem domínio, ele tem usufruto sobre o objeto. Ele não está assim tão dependente do objeto. Tá ok? Então você vê a diferença. Aqui ele está subjugado e carente do objeto, querendo sair dessa posição, na R2. E na R4 ele já se vê nessa condição. Aqui ele já está no ego ideal. Ele já está na posição ideal dele. Tá? Aqui é um desejo de estar no ideal. Aqui é um desejo. E aqui ele já está na posição do ideal. Então o ego, tá? O ego ideal é ele querer estar nessa posição. Tá? Então o ego ele vai partir sempre, né, de querer vir para essa posição, de estar nessa posição. A tendência natural é essa situação aqui. Ok, então acho que agora deu para ficar bem mais claro que você vê que são marcações diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto é que se fosse a mesma coisa, o Freud não teria criado dois termos, né? Que o Freud que definiu essas duas situações do ego. Só que nunca ficou tão claro na escrita dele e muitos psicanalistas até hoje também ainda bate cabeça para poder diferenciar e saber quando é um, quando é outro. Então eu acho que a teoria da gangorra responde melhor, né? Qual que é a situação de um, qual que é a situação de outro. Tá? Então vamos aí então ao vídeo do Emanuel, né? No vídeo ele fala o seguinte: a dominância é um desejo comum, assim como o desejo de ser amado. Olha só, o que ele está dizendo aqui, nós temos um desejo natural, o ser humano, de ser dominante, de estar na dominância, de poder, né? O Nietzsche fala alguma coisa nesse sentido, né? Que o homem quer o poder, busca o poder, né?
né? E assim como a gente tem o desejo de ser amado, de amar e ser amado. São dois desejos naturais do ser humano. Ter dominância, ter poder, amar e ser amado. Só que um conflita com o outro, né? E aí por que um conflita com o outro? Por que você querer ser dominante te impede de você estar numa condição de amor? E você estando numa condição de amor, você não pode estar numa posição tão de dominância. Você vê que é meio conflituoso? A gente quer os dois, mas os dois não se combinam muito bem. Ou é mais um ou é mais outro. Então um vai pagar o preço, né, pelo outro. E aí você vê novamente, o que ele está falando ali, eu desenho aqui na teoria da gangorra, tá o desenho. Então vamos aqui, ó. Então vocês verem aqui o seguinte, o desejo de dominância. Onde é o desejo de dominância? R4. Aquilo que eu acabei de falar agora, ego ideal é o quê? É ele ser dominante, é ele ter o poder. Então o ego quer estar numa posição onde ele comanda, ele possui, tá? Ele manipula o objeto. Ele é dominante. Ele é o poder na relação, tá ok? Ele é o poder na relação, tá? Então isso aqui é o desejo de dominância. Só que aí acontece o quê? Se o ego vem para essa posição de dominância, quanto mais ele estiver nessa posição de dominância, mais ele vai se negar a vir para essa outra posição, que eu ainda não falei, que é a R3 aqui, tá? Isso aqui é uma relação de igualdade, tá? Aqui, como disse, aqui é uma relação de inferioridade, um complexo de inferioridade, porque o ego, tudo que inferioriza o ego, tudo que, vamos dizer assim, que mostra a carência do ego, vai ser registrado nessa posição aqui. A mente inconsciente vai registrar aqui, ó. Quer dizer, o ego vai estar aqui e tudo que acontecer com o ego vai ser o objeto que vai estar aqui, ó. E aqui, ó, aqui é uma perna, quer dizer o quê? Vai ter coisa fluindo desse grande aqui, ó, desse grande depósito para cá, ó. Então tem uma interpolação de objeto, né? Então isso aqui é a estrutura da condição do complexo de inferioridade, que é efetiva e eterna na mente, tá? Na mente inconsciente. Tá? E ao mesmo passo que essa aqui. Aqui é uma estrutura também efetiva, tudo que o ego faz, onde ele consegue satisfazer seus desejos, ele consegue gozar, né? Gozar é um termo psicanalítico, tá? De Lacan, que não quer dizer sexo. Gozar quer dizer é usufruir, né? É ter um prazer, tá? É uma satisfação, tá ok? Então não é só no quesito gozo, tá? Nesse aspecto, tá? O gozo, segundo Lacan, é você usufruir. Tá ok? Só para diferenciar essa terminologia psicanalítica. Então, voltando. O ego, quando ele está nessa posição aqui, para ele poder vir para R3, ele não pode estar numa posição tão acima. Por quê? Porque ele não vai querer sair da posição de dominância dele para vir se alocar, né, com o objeto. Ele não vai querer descer para vir se alocar com o objeto. Tá ok? Então, o ego tem que estar numa posição mais aqui, ó. Tá? Ele estando na posição ainda de dominância, mas não tão dominante, ele tem que estar aqui, ó. Porque quanto mais ele subir, quanto mais ele vir para essa posição, menos ele vai ter capacidade de vir para cá. Tá ok? Então esse é o grande diferencial da situação da mente. O ego, ele pode ficar nessa posição, nós temos o desejo de estar nessa posição, mas a gente tem que brigar, tem que se segurar para ficar numa posição aqui. Só que essa posição aqui, ela tem a tendência de querer escalonar, de querer subir, tá? Ele faz isso, essa movimentação aqui é isso, ó. Tá? E a tendência é o quê? Eu estou aqui, eu quero subir mais. Eu quero subir mais. Quero subir mais. Quero subir mais. Essa tendência. Por quê? Porque quanto mais sobe, mais ele vê como uma forma de prazer. Porque ele está aumentando o capital dele de posse, de poder, de prazer. Ao mesmo tempo que essa posição aqui, ela é como diz, ela recebe a influência da R1 aqui, ó. Que é como se fosse assim, o canto da sereia, querendo dizer o quê? Venha para essa posição que você vai estar no paraíso. Você vai estar no nirvana, você vai estar numa situação de total completude, de felicidade eterna, de não sentir mais falta, não sentir mais dor, entendeu? Então essa posição aqui da mente, ela fica como quem diz assim, meio que sugestionando a R4, fazendo o quê? Que quando você está nela aqui, não se sinta tão satisfeito aqui. Tá bom aqui? Aqui vai estar melhor, aqui vai estar melhor, aqui vai estar melhor. Só que esse escalonamento aqui vai pagar o preço com a relação aqui R3. Que é a relação do amor, do afeto, da empatia, do carinho, você entende? Então esse é o grande conflito que ele está dizendo aqui. A relação de dominância conflita com a relação do amor, de prazer, porque o amor e prazer acontece aqui na R3, que é uma relação complexa de igualdade, tá? Então aqui nós temos o quê? Complexo de inferioridade, aqui temos complexo de igualdade e aqui o complexo de superioridade. Então, já o que ele está dizendo ali, tá? O que o Emmanuel está dizendo no texto dele, a teoria da gangorra desenha. E realmente isso confirma o que ele diz, tá ok? Quanto mais a gente está polarizado, escalando na R4, escalando poder, buscando poder, menos você vai querer relacionamento com o objeto, você vai querer se pôr na posição de uma igualdade com o objeto.
porque é uma discrepância. Eu sou tão poderoso que um ser inferior não me interessa. Eu não tenho que ganhar com um ser inferior. Então, como é que fica você se colocar numa posição de objeto? Né? Para o ego poderoso, ele ser objeto é uma dor já. Então, ele pensa o quê? Eu vou perder o meu poder, vou sofrer com isso, para entrar numa relação de amor, barganhar com o objeto, tá ok? E ali eu posso ganhar alguma coisa do outro. Porque eu preciso de um amor, eu preciso de um carinho. Só que eu vou ter que pagar um alto preço, que é o que? Perder o meu poder. Você entende? Então isso é bem problemático de verdade, né? Aí depois continuando aqui, ó. O desejo de dominância tem a ver com ser sujeito. E o desejo de ser amado com ser objeto do amor. Como diz, isso é um conflito. Então, o desejo de dominância torna o ser, vamos dizer, poderoso, né? E sujeito. Ele ele existe, certo? R4 dá essa sensação pra gente, vamos dizer assim, tá ok? A R4 dá essa sensação, pô, eu existo, eu sou alguma coisa, eu sou alguém, eu tenho valor, né? Então estou tranquilo, né? Ao mesmo tempo, eu não posso sair dessa posição R4 e vir para R3 normalmente, se eu pensar o quê? Na R3 eu vou ser objeto do outro, ou ser objeto de amor do outro. Então já não vou ser tão poderoso, eu vou estar à mercê do outro, porque o outro, ele pode o quê? Eu posso estar numa relação com ele, a qualquer momento ele abandonar a relação. Esse é o grande conflito para o ego R4. Ele vai vir para uma relação que não dá segurança para ele. Ele vai estar na mão do outro, tá ok? Então isso é meio conflitante. Por quê? Porque ele vai sair do poder dele, vai diminuir o poder dele e dali a pouco ele pode voltar para R2. Ele pode cair para R2. Por quê? Porque o objeto pode sair e assumir a posição de poder. Já que ele não está no poder, que ele desceu do trono, o trono dele ficou vazio. Então o objeto pode ocupar a posição do trono e deixar ele na posição de objeto. Aí dá um reverso. Tá, ok? Deixa eu ilustrar aqui o que eu estou falando. Né? Como eu disse aqui, ó, o ego está na R4, certo? Ele vindo para R3, ele já saiu dessa posição. Ele está numa posição de igualdade com o ego. O ego objeto que estaria aqui, que está satisfazendo com o ego, o outro ego, vamos dizer assim, aqui são dois egos, tá? Uma relação de amor, carinho, são dois egos, vamos dizer aqui. O que acontece? O ego aqui vai subir, vai ganhar poder, e ele aqui vai descer, vai perder poder. Então, ele aqui está numa situação meio que de risco. Por quê? Porque a qualquer momento o ego pode vir ocupar a posição de poder e jogar ele na posição de objeto. Então, ele vai relutar psiquicamente em sair dessa posição que ele já está garantido ali, para vir para cá, para gozar aqui, novamente, tá? Usufruir, né? Para poder assim se satisfazer numa relação de paixão, numa relação de amor e numa relação de amizade. Tá? O R3 aqui, você vê aqui que é a relação mais próxima, que é a R1 que eu marquei, é a paixão, é vermelha, é uma relação super forte. Todos nós somos chamados para cá. Por quê? Porque o corpo cobra isso, os hormônios, tudo, as alterações chamam a gente para vir para a paixão, tá ok? Depois da paixão nós temos o amor, né? Normalmente a gente cai na paixão e ela esfria um pouquinho, vira amor e tá bom também, certo? E depois disso teria amizade, tá? Então todas essas relações aqui tem um chamariz da gente vir para cá. Ela nos chama para vir para cá, porque tem um certo prazer. Ela cumpre uma necessidade nossa. Só que ela ao mesmo tempo põe em risco a posição do ego na R4. E põe em risco o poder do ego. Então o ego muitas vezes tem que decidir o quê? Eu quero ser poderoso ou eu quero amar? Entendeu? Esse é o grande conflito do ser humano. Eu quero ter poder ou quero ter amor? Né? E hoje a tendência, né, que eu vou comentar depois aí, é você sair dessa posição aqui e querer vir todo mundo para cá. Todo mundo quer ser sujeito, todo mundo quer ser poderoso, ninguém quer ser objeto e ninguém quer descer. Ninguém quer descer. Todo mundo quer se permanecer ou subir. Né? Todo mundo quer estar aqui ou subir. Descer, ninguém quer. Porque para descer, você pode cair na condição pior que é do desvalor, que é do desprezo, sabe? Assim, de falta de importância e carências que você vai precisar do objeto. Se você cair numa posição grande de carência, você vai estar à mercê do objeto. O objeto vai ser seu senhor, vai ser seu dono. Como diz o Hegel na fenomenologia dele do espírito, né? Existe um senhor e um escravo. Aqui eu posso dizer que o Hegel fala está desenhado aqui. O homem tem uma tendência de querer ser senhor. Senhor está na R4. E tem o escravo. O escravo é o quê? É o objeto que é manipulado, que é usado pelo senhor. Só que não existe um sem o outro. Não existe um senhor se ele não tiver escravo. Se ele não tem escravo, ele não é senhor. Então ele precisa do escravo para ser senhor. E aqui o ego também. O ego existe porque existem os objetos, que ele precisa dos objetos. O ego ele não pode se negar aos objetos. Né? Então ele também está meio assim que preso ao objeto. Tanto é que vocês veem que a relação aqui ó, é uma relação de conflito, de separação, mas que não vamos dizer assim, não desarma. Tá? A R4, R2 não desarma. Elas vão ser sempre aqui. Ó.
apartado, mas junto. Estamos junto, mas apartado. A R3 já não. A R3, olha a diferença da seta aqui, ó. Ela já tende a uma união. Ela tende ao quê? A um anulamento dos dois e se tornar um. Coisa que não acontece, que tem um limite da união aqui. Porque se os dois se juntar, justamente anula um e outro. Anulando um e outro, você volta à estaca do R1. R1 é o quê? É uma existência sem vida. Né? Quase como uma morte, assim, né? Seria uma coisa assim meio estranha. Viver sem corpo, viver sem vida. Viver ali só, tipo assim, numa fantasia, vai. Então, isso aqui clareia, tá? Essa ideia que é um conflito você ser sujeito e não querer ser objeto de amor. Voltando aqui, o que define se a pessoa vai buscar ser mais sujeito ou objeto é a vivência do acolhimento, do abandono da mãe. Então, voltando aqui, o bebê, o primeiro objeto que ele entra em relação é a mãe, tá ok? Seria aqui, ó, na R2. Tá? O bebê está aqui, ele nasceu, agora ele já percebe que tem um ser, ele depende desse ser que é a mãe, tá? A mãe é que vai poder suprir, vai poder dar para ele o que ele necessita, tá ok? Então ele tem uma carência com a mãe. E aqui a mãe vai ditar como é que ele vai agir depois, se ele vai vir muito para R3 ou se ele vai ficar muito na R4. Por quê? Porque uma mãe suficientemente boa, como diz o Winnicott, que é outro psicanalista, ele fala que uma mãe suficientemente boa, ela não vai estar nessa posição aqui, muito narcísica, muito de poder. Ela vai descer, ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui por quê? Porque o bebê estaria aqui também. O bebê não vai estar tão assim dependente da mãe aqui nessa carência total. Ele vai estar num nível aqui um pouco mais confortável. Então a relação, por isso que é gangorra, tá? Porque a relação ela pode se estabelecer em vários graus. Esse grau é mais benéfico para o bebê. Porque ele vai ter a mãe cuidando dele, a mãe se entregando, a mãe fazendo os desejos dele. Ao passo que quanto mais inclinar, a mãe vai ter os desejos dela, vai ter as necessidades dela e ela vai atender o bebê dentro das condições que permitam. Ela não vai se sentir tão presa, tão cobrada, né, pela situação do bebê. Porque ela está aqui numa posição aqui que, como quem diz, está ativando nela aqui o R4. O R4 é o quê? É uma posição onde eu domino e o objeto depende de mim. Tá? Eu não dependo do objeto, o objeto depende de mim. Então a mãe vai ficar nessa posição. Então, dependendo dessa posição, vai ter um certo grau de afeto, de apego ou desapego, né, da gente na vivência. Tá? Vira, como diz assim, como fosse uma personalidade. Mais apegado ou menos apegado. Tá? Voltando aqui, né? Quanto mais o amor da mãe, menos ameaçado o amor e a capacidade de se dar com os objetos de amor. Quanto mais amor da mãe, menos ameaçado é o amor e a capacidade de se dar como objeto de amor. Então, traduzindo aqui quando ele fala isso, quanto mais a mãe der amor para o bebê, menos ele vai se sentir ameaçado, ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir amado pela mãe. Ele vai se sentir desejado, acolhido pela mãe, então isso dá uma segurança para ele. Só que quem vai dar esse carinho, esse amor para o bebê? A mãe, como eu falei novamente, a mãe que vai se instalar mais ou menos por aqui, ó. Essa mãe vai dar esse carinho, esse amor que o bebê precisa. Por quê? Ele vai estar numa situação que não está numa carência total. Tá? Ele tem uma carência, mas ele tem um objeto que ele pode contar, que ele pode confiar, que o ama, porque o está atendendo, né? Então ele fica numa situação assim, meio que tranquila. Ao passo que uma mãe mais lá em cima joga o bebê aqui para baixo, aqui, uma alta carência, uma alta ansiedade, né? E ele fica assim meio que sem se sentir seguro. Ele se sente hesitante, né? Tanto é que, complementando isso, eu vou pôr aqui no texto, porque o meu amigo lá não fala, o Emanuel não fala no vídeo dele, mas a gente tem um analista, né, que é o John Bowlby, que ele desenvolveu a teoria de apego. Teoria de apego, ele fala o quê? Nessa situação do bebê, tem 3 caminhos para o bebê desenvolver a afetividade e o amor dele, que seria 3 condições. O apego pode ser ansioso, o apego pode ser evitante e o apego pode ser seguro. O apego ansioso é aquele inseguro, como eu falei. O bebê está muito lá embaixo, a mãe muito lá em cima e a mãe não está ligando tanto para o bebê. Então, ele se sente muito carente, ele se sente um certo desprazer, não ser amado. Então, ele vai ser um ansioso, tá ok? O apego evitante é aquela hora que a mãe está um pouquinho melhor, na posição ali da gangorra, menos armada, né? Entendeu? Então, vamos desenhar aqui, ó. A mãe, vamos dizer assim, que causa ansiedade no bebê, né? É a mãe que ela tá bem aqui em cima. Ela tá aqui, a mãe e o bebê aqui embaixo. Ó. Ela tá causando ansiedade. Se ela mudar um pouco a posição aqui, o bebê vai estar mais evitante. Ele sabe que ele pode contar, ele sabe que a mãe o garante e tal. Ele tá na posição evitante. Aqui, ansioso, porque ele sabe que ele não pode confiar, que ele não pode contar muito com a mãe.
tá ok? Se a mãe fizer esse movimento aqui, já melhora para ele. Ele fica ansioso, mas ele, né, ele vai estar, ansioso não, evitante. Ele vai estar assim, eu posso contar, não posso, mas beleza, vem alguma coisa, eu posso esperar que venha alguma coisa. Se a mãe descer mais um pouquinho aqui, aí sim, aí ele vai ter um apego seguro, que ele sabe que ele pode contar bem com a mãe. Ele vai se sentir amado, vai sentir assim que a mãe não vai deixar ele na mão. Então ele se sente mais seguro, tá ok? Ele vai se sentir acolhido, tá? Não vai ter medo do abandono. Aqui, voltando, uma palavra forte é isso. Essas posições vai gerar na personalidade um medo de abandono e a forma que a pessoa acredita e confia nas relações, certo? Se ela viver uma relação legal, ela vai se entregar, ela vai se doar e vai aceitar o outro na relação na R3. Se ela não sentir isso, ela vai ter um medo de abandono, medo de sofrer, uma insegurança que vai prejudicar relações afetivas, né, de amor, né, até sexuais, em geral. Tá? Ele vai interferir de amizades, é uma pessoa que vai estar sempre arredia, tá ok? Então, apontando isso aqui, deixa eu ver aqui novamente minha colinha, né? Ó, se a criança não sente a segurança quanto ao amor da mãe, ela irá buscar ser sujeito para conseguir o que ela quer e se garantir. Ele fala lá no vídeo dele. Então, quer dizer, se a criança não sentir uma mãe aqui, certo? Se a criança não sente que tem uma mãe aqui, que dá um conforto para ele estando aqui, isso é uma gangorra favorável para o bebê, né? Se ele não sentir isso, ele sentir a mãe numa posição mais assim, mais narcisista aqui, mais narcísica, onde ela pensa um bocado nela e um pouco no bebê, né? Você vê bem, traduzindo isso é bem isso, ó. Aqui a mãe pensa muito no bebê, aqui ela pensa razoavelmente no bebê, e aqui ela vai pensar pouco no bebê, certo? Ela vai ter as necessidades dela, é a posição dela a defender. Então, se a mãe está nessa posição, o bebê não vai confiar. O que ele faz? Quando ele for sair dessa relação para compensar, porque ele não pode ficar nisso e sem fazer nada, ele pode vir para R3 ou para R4. Ele vai para qual? Para R4. Por quê? Porque aqui ele vai estar vindo se abraçar com um ser, uma mãe, que ele já vê que já não está funcionando legal para ele, que já não está dando conta do recado. Então, para ele pensa o quê? Não, ele pensa não, ele sente, né? O bebê não pensa nada, ele sente. Ele vai falar o quê? Ele vai sentir. Eu não adianta eu contar com esse objeto, não adianta eu querer me abraçar com esse objeto, porque esse objeto não me ama, esse objeto não me deseja, esse objeto não vai me acolher. Então vai ser perda de tempo aqui, eu vou ficar carente sofrendo. Então ele já vem para R4 dizendo o quê? Eu quero uma posição onde eu não precise da mãe, onde eu possa me virar sem ter a mãe. Você entende? Então ele vem nessa relação aqui, de acordo com o grau que teve aqui, ele pula para cá. Ele vai ficar mais escalonado aqui. É lógico que ele vai vir para cá quando a mãe o chamar, porque aqui é interesse dele. Mas o que vai acontecer? Ele vai estar aqui e vai descer aqui para usufruir e depois ele volta para cá. Ele vai vir e volta. Ele fica aqui efetivamente, mas ele volta para cá, para colher o que interessa para ele se suprir. Depois ele volta para a posição aqui. Então, vocês veem que ele vai estar numa prioridade de estar mais na R4. Então isso aí vai ser uma personalidade mais narcísica. Entendeu? Uma pessoa que vai estar lutando por poder, lutando para conquistar, sabe assim? A trancos e barrancos, seja sobre o que for, porque é a posição que ele está. E ele vai descer para R3, para o amor e o carinho, quando for do interesse dele, para ele usufruir. Mas a qualquer momento ele cai fora. Entendeu? Porque ele já está numa relação assim de inicial com a mãe, que ele não tem uma ligação forte com a mãe. Assim como a mãe não considera, ele também não considera mais a mãe. Tá ok? A mãe, no caso, não quer dizer a mulher que o está cuidando. Porque na psicanálise, a mãe seria a posição da mãe. A mãe pode ser um pai, um casal, né? Hoje mais comum de 2 homens, um vai estar fazendo o papel da mãe para o bebê. Né? Então, resumindo, o papel da mãe é qualquer objeto que fique na posição ali que cumpre o papel. Então, essa mãe é que vai dar um tom de como o bebê vai se relacionar futuramente nos outros relacionamentos. Porque isso aí vira como se fosse um padrão, vira uma característica de personalidade. Tá ok? Deixa eu ver mais um aspecto aqui. Ó, temos que ser sujeito e objeto do amor, alternando posição, apesar da posição de objeto causar insegurança, pois ficamos na dependência do outro que pode sair da relação. Então, novamente, vamos dizer assim, né? A gente pode ser sujeito, né? e objeto do amor, tá ok? O problema é que quando você está na relação aqui, é uma relação insegura, porque você está numa relação de objeto, né? Uma relação de objeto com objeto, você está sendo objeto de amor do outro, só que esse outro, ele pode a qualquer momento sair da relação. Então, essa relação aqui, vamos dizer assim, é meio que segura, não se tem uma garantia. É uma posição que depende do outro. Então, o ser humano, ele vai pensando o quê? O nosso narcisismo, a nossa sintonia inconsciente, que é isso aqui, ele vai pensar o quê? É muito melhor me manter aqui, porque aqui eu me garanto.
Aqui eu dependo mais de mim, então eu posso me virar. Porque se eu vier realmente sair de verdade, sair daqui e vir para cá, eu estou numa relação com outro aqui, tá até gostoso, tá legal, tá maravilha. Mas acontece o quê? Aqui eu não tenho a segurança de que o outro vai estar o tempo todo comigo, vai estar me suprindo, né? Eu posso estar dando e posso não receber, ou a qualquer momento ele sai da relação, ou até mesmo a pessoa vai sair da relação. Um sai da relação e deixa o outro na mão. Então essa relação aqui é realmente um bocado problemática, ela é meio insegura. Então os narcisistas mais assim, arregados aqui nessa posição, eles evitam vir para essa posição. Eles só descem aqui para colher, para ganhar e voltar para cá. Eles não ficam genuinamente aqui. Eles voltam para se servir. Eles vêm para ser amado e não para amar. Esse é o grande detalhe. Ele faz o quê? O narcisista ele que está nessa posição, ele desce aqui para ser amado. Mas ele não vai amar porque ele sabe que é um risco. A qualquer momento ele volta para cá. Tá ok? Então qual que é o problema aqui? Nós podemos ficar na R4, mas o ideal era ficar na posição aqui, ó, como a mãe. A boa mãe ficou pro bebê. A gente teria que copiar. Por exemplo, se o bebê teve uma boa mãe aqui, ele vai querer também ser uma boa mãe aqui. Por quê? Porque na R4 aqui, ele vai estar cuidando do bebê que é ele na R2. Tá ok? É como se fosse assim. Ele aqui, você vê que a posição está na mesma linha. Então o ego aqui, ele volta para cá lá no inconsciente e ele vai cuidar dele como bebê. Então como a mãe o tratou, ele vai ter como uma estrutura aqui meio que montada para repetir isso aqui. Ah, a mãe me tratou assim, olha, foi carinhosa e tal, eu também vou querer ser assim porque é a minha ligação que eu tenho com a mãe. Aqui dá uma ligação até que legal com a mãe. O bebê aqui, ó, a mãe aqui e o bebê aqui, dá uma ligação até legal aqui de segurança, como a gente falou. Tá? Uma relação mais segura. Então o bebê estando na R4 aqui, ele vem para cá mais assim, mais calorosamente, mais amorosamente. Então vai ser um ser que vai dar valor à paixão, ao amor, à amizade, porque ele vai estruturar o ego dele aqui. Agora, a partir do momento que ele está aqui, qualquer um que está aqui vai ter um chamariz para ele subir aqui, ó, para ele escalonar o narcisismo dele, para ele subir de posição. Isso é natural da característica da R4, como ela é instigada e ela é reforçada hoje em dia mais que nunca pelo capitalismo, né? Que o capitalismo em si, para ele, não é tão vantajoso essa relação. Por quê? Ele não pode explorar tanto o ser humano que vive nessa relação. Então ele está fazendo o quê? Ele está limando, ele está querendo, não vou destruir, mas obstruir essa relação e jogando todo mundo para R4. Porque na R4 aqui é um combate, é uma disputa constante. Tá ok? Um se afirmando como ser e jogando outro como objeto. Então aqui ele vai poder vender armas para essa batalha, ele vai poder vender remédio para essa batalha, ele vai poder vender objetivos para a pessoa seguir, para se estar nessa posição. Ela pode, e outra é uma tendência que já tem para escalonar, então para ela é tranquilo. Ó, a pessoa que está aqui, o capitalismo vai jogar 1000 ideias para fazer o quê? Suba, cresça, para você se tornar completo, entendeu? E nessa aqui ela é mais estanque. Tanto é que, como dizer, é uma relação que anda assim, nesse sentido aqui, ó. Ela não vai ter como se mexer muito disso. Então, esse é um dos motivos que hoje a sociedade está vivendo, como fala, a era do narcisismo, tá? Graças em si a uma exploração, né, capitalista do sistema social que lucra muito com isso, infelizmente, tá ok? Então esse é um apontamento que a Gangorra faz com que a gente perceba, assim, e consiga ler um pouco a realidade. Por que as coisas estão sendo hoje como está sendo e não eram há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, vamos dizer assim. Hoje a gente está num padrão assim, tipo assim, cada um por si, Deus contra todos, mais ou menos. Você entende? Olha aqui, um apontamento aqui. No tempo 9h33 do vídeo, vocês, quando for assistir o vídeo dele, eu recomendo que vejam o vídeo do Emanuel, que é muito interessante. O Emanuel está intuindo essa relação R3 e R4. E fora da R3 não podemos cuidar e nem ser cuidado. Ele fala bem isso. Ele está intuindo, ele está falando isso. Ó. Fora da relação, nós não podemos nem cuidar nem ser cuidado. Por quê? Porque aqui é a relação de amor. Para ter amor, para ter carinho, para ter empatia, a gente tem que estar funcionando nessa relação. Se a gente sair dessa relação aqui, não vai estar tendo amor, não vai ter carinho, não vai ter um cuidando do outro. Certo? Que você na R4 aqui, essa relação não permite isso. Tá? Essa relação não permite o amor, não permite o carinho, não permite nada disso. Tá ok? Onde acontece é aqui na R3, uma relação de ligação. Tá ok? Então isso é o que ele fala, né? A teoria aqui da Gangorra mostra que ele tem razão e prova esse pensamento. Tá? Para fechar aqui o vídeo, então eu só aponto que hoje, né, o feminismo e o capitalismo selvagem está colocando todo mundo na R4. Tá ok? Como sujeito. E ninguém vai querer ser objeto do outro. Então o capitalismo está vendendo a ideia que para a gente ser feliz, para a gente ter sucesso, para tal, a gente tem que se afirmar como sujeito.
e não querer a posição de objeto. Ele quer dizer o quê? Todo mundo vai fugir da posição de objeto. Aí me fala, se ninguém quer ser objeto, como é que vai ter relação? Porque não, a relação não tem como existir dois egos. Né? No inconsciente não existe essa posição de dois egos. Vocês veem na estrutura ali, certo? Não existe. O que pode ter é o intercâmbio, é um cambiamento, como o Emmanuel fala no vídeo dele maravilhosamente bem. A gente tem que ter que cambiar essa posição. E a gente só cambia essa posição de sujeito para objeto na relação R3. Tá ok? Então, como eu te disse novamente, o capitalismo está fazendo o quê? Está pegando, jogando todo mundo que é daqui, querendo tirar da R3 e jogar para R4. Porque aqui na R4, a pessoa pode estar nesse nível aqui, ela já tem um desejo natural de querer ascender, de querer crescer, de querer subir. E o capitalismo vai fomentar muito isso aqui. Ele vai fazer o quê? Vai vender armas para você se manter aqui e colocar os outros no objeto. Vai vender remédio para você suportar quando você não estiver muito bem aqui, tal, para você se manter na posição. Resumindo, a luta vai ser agora entre homens e mulheres para se manter nessa posição. E ninguém querer ser objeto. Se ninguém está querendo ser objeto, ninguém vai querer vir para cá, porque vai estar sentindo uma perda de poder. E a mulher, que antes era muito nessa posição, ela está sendo incentivada a sair e vir para cá. É o que? O empoderamento feminino, do feminismo. O homem já gozava no termo lacaniano, já curtia, já sentia prazer, tá? Porque gozo não quer dizer sexo, tá ok? Gozo é satisfação, prazer. O homem já gozava dessa posição. Agora a mulher está sendo instigada, que é uma coisa assim natural da mentalidade, mas está sendo instigada para que ela venha agora para cá. Ela abandone muito isso aqui. Ela venha para cá. Entendeu? Ela venha para cá porque aqui ela vai disputar com outras mulheres, com os homens. É uma disputa total. Homem e mulher disputando aqui agora R4 para ver quem é o sujeito e quem vai ficar como objeto. Tá ok? Então acho que a teoria da gangorra, ela ao mesmo tempo que ela é boa para mostrar as coisas, ela magoa porque ela mostra uma ciranda aqui que tenebrosa, né? Uma dança macabra, como diz assim, que todos nós estamos sujeitos e agora a gente tem que se dar com isso, talvez fazer novos pactos sociais para resolver esse perrengue, né? Porque como diz, tá fácil de sentir hoje como o mundo está funcionando, né? E é uma posição que todo mundo sofre, uns mais que o outro, e ninguém está tendo uma condição assim tão feliz como aparenta, né? Todo mundo aparenta uma certa felicidade que não é real, não é verdade? Então o vídeo foi isso, tá? Agradeço a atenção de vocês, né? Espero que vocês se inscrevam para ver mais uns vídeos para facilitar melhor ainda a compreensão, né? Curtam, né, o canal, tá? E vamos para o próximo aí.